VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, Programação para Dispositivos Móveis, Competência 5. Conhecer os conceitos de interface gráfica VIO. Olá, estudante, tudo bem? Retorno aqui novamente. Eu, professor Danilo de Souza, formador da disciplina Programação para Dispositivos Móveis. Danilo Souza. Descrição: ele está em pé, pardo, cabelo curto, preto, olhos castanhos, veste camisa cinza, manga longa, visto da cintura para cima. Descrição do ambiente: ao fundo da tela, da esquerda para a direita, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. No centro, uma TV. Ícone de play vermelho. Inscreva-se: youtube.com/EAD Pernambuco. Nessa quinta competência, você vai conhecer sobre os conceitos da classe IGET, responsável por gerar elementos TextView e EditText relacionado ao texto, assim como o componente ImageView relacionado à imagem. Vamos lá iniciar essa quinta competência? Um ícone de um notebook aberto e o nome do curso abaixo: Desenvolvimento de Sistemas. Olá, estudante! Vamos iniciar a competência 5. Conhecer os conceitos de interface gráfica VIO. Mas o que você vai aprender nessa competência 5? O conceito da classe IGET e os três elementos TextView, EditText e ImageView. Classe IGET. Mas o que é uma classe IGET? A IGET é responsável por herdar da classe View e são utilizadas para estruturar o layout das telas de uma aplicação Android, sendo estruturados os componentes de textos, imagens e botões, assim como os componentes avançados como Spline, Checkbox e Hide Button. Mas como é representada essa classe IGET? A IGET era da classe Android.View.View, que implementa o método OnDrayCanvas, setPanning e setVisibility. O método OnDray é responsável por desenhar os componentes das telas. O método setPanning é responsável por informar o espaçamento direita, abaixo, esquerda, acima em pixel. E o método setVisibility é responsável por mostrar os componentes visíveis e não visíveis na tela do aplicativo. O método setPanning possui 4 atributos: Android .PaningLift, espaço na parte direita, Android .PaningTop, espaço na parte superior, Android .PaningHeight, espaço na parte esquerda, e Android .PaningButton, espaço na parte inferior. Já o método setVisibility possui 3 atributos: Android .Visible, exibição do componente na tela, como por exemplo o botão azul com texto preto. Android .Invisibility, não exibição do elemento, porém deixa o espaço, como exemplo aqui esse botão branco com a letra botão 3. E Android .Visibility Gone, remoção do elemento do espaço do botão, como exemplo esse espaço em branco aqui, que não possui nem o botão nem a parte de texto. Quais os componentes básicos da classe IGET? Os 3 componentes básicos da classe IGET são TextView, EditText e ImageView. O componente TextView representa todos os textos de uma aplicação, como por exemplo Hello World em preto, um site ead.educação.br.gov.br em vermelho e texto branco e fundo azul com o texto em negrito aqui e suas descrições de cores. O componente EditText representa todos os campos editáveis de uma aplicação, como por exemplo a descrição do jogo do Mario, que pode ser editável nessa aplicação. O componente ImageView representa todas as descrições de imagem de uma aplicação, como por exemplo a imagem do jogo do Mario e o do LoL representado nesse aplicativo. TextView. Mas o que é TextView?
A classe TextView é considerada uma subclasse da classe View, responsável por desenhar um determinado texto na tela das aplicações. Ou seja, TextView herda informações da classe View e é representada por toda a parte textual não editável. Como é a representação do TextView no arquivo ActivityMain.xml do Android Studio? Possui três atributos, sempre representado por Android2.texto. O primeiro atributo HelloWorld representa a declaração do texto. O segundo atributo ead.educação.br.gov.br representa a declaração de site. E o terceiro atributo, texto branco, texto color, representa a declaração de texto com cor. E fundo azul, background, representa o plano de fundo da cor. Como é a representação do TextView na classe MainActive.java? Na classe MainActive.java possui o método onCreate, responsável por inicializar uma activity, o método setContextView, responsável por executar o arquivo ActivityMain.xml com a tela da aplicação. Nesse construtor de TextView possui o método findViewById, responsável por localizar um IDGet de texto, representada pelo identificador text01, e o método setText, responsável por modificar o texto dessa aplicação, por exemplo, Hello World. Como é a representação do TextView no arquivo ActivityMain.xml? No arquivo ActivityMain.xml possui a tag de entrada de TextView e a tag de saída. Cada TextView desse possui o seu ID, identificador do texto, o layout IDGet representando a largura, o layout IDGet representando a altura. Nessa primeira declaração de TextView aqui possui o texto e Hello World. Nessa segunda declaração aqui possui o AutoLink, representando o web, o link da URL, e o texto representando ead.educação.br.gov.br. Nessa terceira declaração aqui possui o background, representando a cor de fundo, texto color, representando a cor do texto, e a declaração de texto, texto branco, texto color, representando a cor do texto, e o fundo azul, representando o cor de fundo dessa aplicação. Como é a representação do TextView na tela do Android Studio? Na tela do Android Studio, o TextView pode ser representado por diversas formas, como o texto totalmente preto, Hello World, o texto vermelho, como por exemplo esse site ead.educação.br.gov.br, e o texto branco com cor de fundo azul. Edit Text. Mas o que é Edit Text? Edit Text é utilizado quando se pretende criar um campo onde um determinado usuário deve digitar a informação do texto, ou seja, o usuário digita um campo de entrada. Mas como é a representação do Edit Text no arquivo ActivityMain.xml do Android Studio? Possui 7 propriedades: texto relacionado à descrição de texto normal, texto e-mail entry responsável pelo endereço de e-mail, texto URI responsável pelo URL de site, texto e password responsável pela descrição de campo com senha, número responsável pelo número sem sinal, número sign responsável pelo número com sinal e phone responsável pela descrição do número de telefone. Mas como é a representação do Edit Text no arquivo da classe ActivityMain.xml? No arquivo ActivityMain.xml, o Edit Text possui a tag de entrada, a tag de saída, o ID representando o identificador, o layout wide representando a largura do layout, o layout ig representando a altura do layout, texto inside o tamanho do texto, o input type do tipo texto normal, podendo ser também e-mail, URL, site, senha, número com sinal, número sem sinal e telefone. Como é a representação do Edit Text na classe MainActive.java? Na classe MainActive.java possui o construtor Edit Text com o método findViewById, responsável por localizar o IDGet do Edit Text com o identificador edit01. Além disso, possui o método setText, responsável por mudar o texto do Edit Text, como por exemplo, o jogo possui 3 telas com acesso ao jogo do Mario, LoL e Big Beach. Como é a representação do Edit Text na tela do Android Studio? Na tela do Android Studio possui um campo descrição do jogo, representando o TextView, e um campo de Edit Texto, no qual pode ser editado vários tipos de textos. Nesse exemplo aqui possui a descrição do jogo, e o usuário pode digitar vários tipos de descrição desse jogo. Imagem View.
Mas o que é imagem view? View de visualização, imagem de imagem, visualização de imagem. É utilizada quando se pretende visualizar uma determinada imagem na tela do Android Studio. Mas como é a representação do Image View no arquivo ActivityMain.xml do Android Studio, possui 4 atributos principais: o ID representando a identificação da imagem, o layout wide representando a largura da imagem, o layout width representando a altura da imagem e o src representando a declaração de exibição dessa imagem, no qual ela é declarada dentro de uma pasta do Android Studio. Como é a representação do Image View no arquivo da classe ActivityMain.xml. No arquivo ActivityMain.xml, o Image View possui a tag de entrada e a tag de saída, o ID com o identificador desse botão, o layout width representando a largura desse botão, o layout width representando a altura desse botão e o src representando o caminho de onde está salvo essa determinada imagem. Como por exemplo, essa Image View possui a imagem do Mario e essa outra Image View possui a imagem do LoL. Mas como é a representação da Image View na classe MainActive.java? Na classe MainActive.java, cada imagem possui seu construtor ImageView com o método findViewById, representando o local onde a idget dessa imagem com botão está localizada, como por exemplo, o identificador imagem-botão 01 e imagem-botão 02. Além disso, possui o método setImageResource, responsável por localizar a pasta onde está essa imagem, como por exemplo, minimapMario, representando a imagem do Mario, e minimapLoL, representando a imagem do LoL. Mas como é a representação da Image View na tela do Android Studio? Na tela do Android Studio, cada Image View representa a declaração de imagem, como por exemplo, essa primeira imagem aqui é a imagem do Mario, e essa segunda imagem aqui é a imagem do LoL. Como você observa, possui a largura e a altura. Cada imagem dessa aqui possui seu identificador e o seu RSC, que representa o caminho de onde está salva essa imagem no Android Studio. Pronto para aprender mais sobre essa competência 5? Vamos para a prática? Vamos criar um novo projeto com a iGet? Caso fique alguma dúvida sobre essa competência 5, acesse o fórum da competência 5 para acioná-las e discutir com seus colegas sobre os assuntos estudados. Olá, estudante! Vamos iniciar a prática da competência 5. Nessa competência, você vai aprender a criar um novo projeto com a iGet. Em seguida, vai executar os elementos TextView e EditText relacionado a texto. Por fim, vai executar o componente ImageView relacionado à imagem. Vamos criar um novo projeto com a iGet. Vamos selecionar a opção Tablet ou Telefone. Em seguida, Impute Activity. Por fim, seleciona Next. O nome do projeto, projeto iGet. O nome do pacote. O local onde será salvo esse pacote, esse projeto. A linguagem Java. A mínima API, API 26. Android 8.0 Oreo. Por fim, clica em Finish. Está iniciando um novo projeto da iGet. Com a inicialização do novo projeto com a iGet, nessa aba esquerda, na pasta EPP, na pasta Manifest possui o arquivo Android Manifest.xml, na pasta Java possui o arquivo MainActive.java e na pasta Res Layout possui o arquivo ActivityMain.xml. As iGet são declaradas no arquivo ActivityMain.xml. Na aba Design e na paleta Common está a declaração do TextView relacionado a texto e do ImageView relacionado à imagem. Na paleta Teste possui o TextView relacionado a texto e todos esses componentes aqui estão relacionados ao EditText. O PlainText recebe como entrada um texto simples, o Password recebe como entrada uma senha normal, o password numérico recebe como entrada um número, o e-mail recebe como entrada um e-mail, um fone recebe como entrada um telefone, um postal entry recebe como entrada um endereço postal, o multitext recebe como entrada vários textos,
O time recebe como entrada um tempo. O date recebe como entrada uma data específica. O número recebe como entrada o número sem sinal. O número sign recebe como entrada o número com sinal. E o número decimal recebe como entrada o número decimal. Vamos iniciar um exemplo com Text View. Possui 3 exemplos. Hello World com ID text01, um site com ID text02 e um texto com fundo azul e letra branca, no qual possui o ID text03. Essa é a parte textual. Esse aqui é o primeiro Text View, com a declaração do ID, da largura do Text View, a altura do Text View e o texto Hello World. Esse é o segundo Text View, com a declaração do ID desse Text View, a largura, a altura, o autolink relacionado à web e o site. Esse é o terceiro Text View, com ID, a largura, a altura, o background relacionado à cor de fundo, o texto color relacionado à cor do texto e o texto. Vamos agora criar um novo Text View. Vou incluir esse novo Text View aqui. Com esse novo Text View eu vou alterar o ID para text04. Eu vou na parte textual aqui. Esse novo ID foi criado. Observa aqui. Agora eu vou criar o text size relacionado ao tamanho desse texto. Vou colocar esse text size 25dp. E o nome do texto eu vou alterar também. Vou colocar EAD Pernambuco. Agora eu vou executar o Galaxy Next API 27. O processo de execução desses 4 Text View. A nova tela foi criada, Hello World, o site, o texto com fundo azul e linha branca e o ED Pernambuco. Vamos iniciar um exemplo do Edit Text. Vou executar o Text View. Nesse Text View alterar o ID para text01 e o texto descrição do jogo. Vou executar um Edit Text Plain Text. Vou alterar seu ID para edit01. Vou executar outro Text View. Vou alterar o ID para text02 e o texto será senha do jogo. Vou executar o password edit text. Vou executar outro Text View. O ID será text03 e o texto e-mail do jogo. Vou executar o edit text de e-mail. Observe que possui o primeiro edit text relacionado a plain text, o segundo edit text relacionado a password e o terceiro edit text relacionado a e-mail. Vou executar o Galaxy Next agora. O processo de execução do Android Studio. Observe que na tela possui 3 campos: descrição do jogo, senha do jogo e e-mail do jogo. Vamos executar o novo Image View na paleta Common Image View. Nessa nova aba eu vou acessar Project, o jogo Backbridge. OK. A nova Image View foi anexada na tela. Vou alterar agora o ID dessa imagem. O novo ID será IMG BTN03. Vou agora para a parte textual. Essa é a nova Image View. Nessa nova Image View possui
o ID dessa imagem view, a largura dessa imagem view, a altura dessa imagem view e o SRC, o caminho dessa imagem view. Vou agora executar o Galaxy Nexus, o processo de execução no Android Studio. Essa é a tela com a nova imagem anexada, Backbridge. Então, estudante, como foi essa quinta competência? Nessa competência você aprendeu sobre a classe SideGap relacionado a texto e imagem. Na sexta competência, você vai aprender sobre os avanços da classe SideGap responsável pelos componentes de botão, imagem button e button, além dos componentes checkbox, radio button e spine. Bom, para que você continue assistindo os nossos vídeos, eu peço a você que se inscreva no canal e dê um like. Até a próxima aula. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto. Ronaldo Santos. Imagens. Ronaldo Santos. Interpretação de Libras. Isabela Araújo Carneiro Rodrigues. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte. Victor Lima. Edição. George Alberto. Professor autor. Danilo Souza. Design educacional. Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso. Américo Barros. Coordenação executiva. George Bento Catunda, Renata Marques de Otero, Manuel Vanderlei. Coordenação geral. Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em junho de 2020.